Amigos, eu quero conversar com vocês sobre uma das pautas mais importantes do Brasil hoje. Nós todos nos preocupamos com a importância da renovação do Senado, mas esta é uma resolução que já está à porta, uma vez que teremos eleições neste fim de ano, e todos nós temos consciência da importância da escolha de bons nomes para votarmos a estes 27 cargos de senador, não é? Obviamente, quando conseguirmos essa renovação, conseguiremos a renovação do Supremo, que é a nossa segunda pauta, extremamente relevante. E, por fim, restar-nos-á a terceira pauta, aquela que é uma das mais importantes, embora pouca gente reflita sobre isso. É a necessidade de renovarmos as universidades públicas brasileiras. Tanto as universidades federais, são 69, os institutos federais são 38 e cerca de 20 universidades estaduais, com seus diferentes campi avançados, não é? Muitas dessas universidades foram interiorizadas, como é o caso da UFRJ, que tem campus em diferentes cidades, a UF, a UNIR e tantas outras. Para vocês terem uma ideia, a Federal de Juiz de Fora tem um projeto de campus avançado em Montes Claros, a mais de 800 quilômetros de Juiz de Fora. Bem, no caso das universidades, a reforma, a revisão, a renovação, ela depende de uma rede parlamentar. Isso porque não é uma tarefa fácil. Para nós conseguirmos fazer com que as universidades federais voltem a ser centros de excelência em ciência, pesquisa, extensão e abandonem o seu caráter partidário, porque, a rigor, hoje, nós podemos afirmar que as federais e estaduais estão privatizadas, todas privatizadas, e seus donos são o PSOL e o PT, quando não o PCdoB, o PCO, o PSTU e o PV. E eu digo isso com essa ênfase porque, a rigor, todas as universidades têm uma adesão absurda às pautas desses partidos. Os reitores são militantes, os pró-reitores são militantes, os diretores de institutos e faculdades, os chefes de departamento, e todos eles têm uma vinculação muito grande com os DAs, os DCEs, a UNE e todos esses CAs que existem por aí, com alunos que passam mais tempo nos corredores e nessas reuniões de CAs, DCEs e UNEs do que em sala de aula estudando. Bom, o que é necessário, a rigor, para essa renovação das universidades? São 3 passos, e são 3 passos legislativos. Não há como fugir disso, é por isso que eu insisto que nós precisamos de uma rede parlamentar dedicada a esse projeto de renovação das universidades. Vocês que me acompanham nas minhas redes sociais já viram que eu estou permanentemente em contato com parlamentares, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, senadores. A cada semana eu faço contato com algum parlamentar conservador, sempre buscando a adesão deles para esse projeto de renovação. Ocorre que existe uma espécie de imediatismo na política. Nós todos sabemos disso, e isso existe inclusive entre nós conservadores. E nem sempre os parlamentares têm coragem, têm vigor para adesão a pautas tão problemáticas, digamos assim. Pautas que podem trazer conflitos com forças tão intensas como as das universidades, dos sindicatos dos professores, da ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino, de entidades como o UNE e os sindicatos dos técnicos. Não é fácil brigar com essa gente. Eu sou professor há 32 anos, atuo como professor efetivo de universidades federais há 12, pouco mais do que isso, e sei o quanto é difícil, sei o quanto as perseguições acontecem, o quanto o assédio moral está sempre presente, as ameaças,
e toda sorte de agressividade. De modo que, de um modo geral, sempre que converso com um parlamentar, eu sou bem ouvido, atendido, parabenizam pela luta, mas nem todos aderem. Essa adesão não é fácil. Exatamente por isso, eu aceitei o convite de um partido político aqui do Rio de Janeiro para sair candidato a deputado federal. Neste momento, sou pré-candidato a deputado federal pelo Rio, ao lado de uma grande parceira chamada Maria Amélia Rocha, que sai também pré-candidata a deputada estadual pelo Rio de Janeiro, pelo mesmo partido. E nós já somos 2 pré-candidatos com chance de êxito à adesão a essa pauta. Além disso, já conseguimos também a adesão do Elton Costa, de Goiás. E, recentemente, consegui a adesão do deputado mineiro Bruno Engler, um bolsonarista, e da vereadora de Porto Alegre, Fernanda Bart. De modo que essa rede parlamentar já tem aí 5 membros, não é? E ela tem crescido, ela vem crescendo e há de crescer mais. O que essa rede parlamentar precisa fazer? Primeiro, uma emenda à Constituição, para alterarmos o artigo 207, que é o artigo que criou a autonomia universitária. A autonomia universitária nós todos já sabemos que é um problema e não uma questão positiva para as universidades. Na letra da lei, o artigo 207 diz que ele existe para assegurar a autonomia administrativa, a didática e a científica. São, portanto, 3 em uma, né? Ocorre que nós todos já sabemos que essa autonomia científica, que é o ganho dessa autonomia para os avanços científicos tem sido mínimo. Por quê? Porque as nossas universidades têm pouquíssimas patentes. Por mais que nós tenhamos alguns bons laboratórios, grandes cientistas, a nossa produção é precaríssima, tanto que numa classificação mundial, num ranking mundial de 1000 grandes universidades, o Brasil, a melhor universidade brasileira, aparece no 720º lugar. Portanto, nós somos o número 720, o que é uma vergonha. Em outros índices, aparecemos em toda a América Latina acima apenas de Cuba e da Venezuela. Todas as outras da América Latina ganham da nossa melhor universidade. De modo que os índices brasileiros são péssimos, o que evidencia que a autonomia universitária não assegurou o ganho de qualidade científica. Os resultados dos nossos alunos também mostram que não assegurou qualidade didática ou didático-pedagógica. E as mazelas encontradas mostram que não há ganho de índice administrativo. Basta que vocês olhem todos os meus vídeos que denunciam corrupção nas universidades, vocês verão as inúmeras obras paralisadas, as inúmeras obras abandonadas, os problemas, inúmeros problemas de gestão. Isso é uma evidência de que a autonomia universitária não garantiu qualidade administrativa. Ora, então para que serve isso? Para transformar as universidades numa espécie de embaixada, numa espécie de território autônomo, no qual ninguém pode entrar, ninguém pode verificar documentos, ninguém pode fiscalizar, a não ser que requerido pelo reitor. De modo que nós precisamos, então, não só derrubar essa autonomia, como modificar o artigo 207 de uma forma tal que ele passe não a dar a abertura total às universidades, ao contrário, ele tem que passar a dirigir. O país tem que dizer para as universidades o que ele quer em termos de desenvolvimento tecnológico, o que ele quer em termos de produção científica. Então, o artigo 207 precisa ser transformado em algo que direcione e não que dê poder absoluto, que transforme essas universidades em territórios autônomos. Sobretudo em tempos de grande ativismo judiciário, e nós sabemos que
a tendência desse ativismo é aumentar se nós não conseguirmos renovar o Congresso e, em decorrência dessa renovação, não conseguirmos renovar o Supremo Tribunal Federal. Portanto, como vocês já entenderam bem, essas são as 3 pautas mais importantes para o país. No caso das universidades, além da derrubada da autonomia universitária, nós temos também que mudar a natureza jurídica das universidades, porque, tal como elas se encontram, elas têm o direito de realizar uma consulta, que muita gente chama de eleição, uma consulta à comunidade acadêmica para eleição do reitor. Essa consulta conta com votos de alunos, técnicos e professores, com peso de 15% para alunos, 15% para técnicos, o que é injusto, no caso dos técnicos, porque são eles que carregam as instituições, são eles que ficam lá até a aposentadoria, uma vez, enquanto os alunos ficam 4, 5 anos, não é? Então é justo que eles tenham mais peso do que no caso dos alunos, porque eles vão padecer, eles vão sofrer por muito mais tempo os erros administrativos das universidades, e os outros 70% estão nas mãos dos professores. Ora, essa consulta, ela forma uma lista tríplice, essa lista tríplice vai para o MEC, e o MEC, o ministro e o presidente, nomeiam ali o menos pior dos elencados. Pois bem, isso também tem dado errado, nós temos visto isso, não preciso citar exemplos, não é? De modo que, se nós mudarmos a natureza jurídica das universidades, nós podemos fazer com que os seus dirigentes máximos sejam nomeados por critérios de livre nomeação do presidente da República, como ocorre, por exemplo, com o presidente da Funarte, o presidente da Fundação Joaquim Nabuco, da Fundação Casa de Rui Barbosa, da Fundação Palmares, etc. Ora, aí você vai me dizer, mas a autonomia universitária existia exatamente para que não acontecesse de um político corrupto ou ideologizador fizesse uma nomeação a seu bel prazer. Ora, acontece que, obviamente, quando nós trabalharmos isso, nós vamos estabelecer um barema, um critério técnico de escolha a partir da trajetória dos membros daquela comunidade acadêmica, ou seja, currículo, publicação, demonstração de competência, palestra no exterior, uma série de elementos podem entrar nesse critério para impedir que pessoas sem qualificação ou despreparadas assumam esses cargos, como acontece hoje, tá bem? Então, nas universidades nós temos que mudar o artigo 207, isso só se faz através de uma emenda à Constituição, alterar a natureza jurídica através de processo legislativo e é fundamental também que nós atualizemos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Bom, vocês sabem que eu sou professor há 32 anos, dos quais 12, 14 nas universidades públicas. Ao longo desses anos já fui professor de periferia em escola pública estadual em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Já lecionei no interior de Minas, em Caeté, Nova União. Já lecionei no Barreiro, já lecionei pela PUC, em cursos de formação de professores no Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale São Francisco. Já fui diretor de pós-graduação numa faculdade privada, no SOED, Sociedade de Ensino Elvira Dairel, no Vale do Rio Verde. Já fui professor da Federal de Rondônia, já lecionei para a comunidade ribeirinha do Rio Madeira, de modo que conheço educação em todos os seus níveis, em todos os tipos de escola, de privada, de classe baixa, privada de alto nível financeiro, de pública de periferia a pública de altíssima qualidade, dos estados mais longínquos aos estados mais centrais. Já fiz palestras no exterior, já fiz estágio de doutorado no exterior e já vivi todos os níveis de ensino, de pré-escola a pós-graduação como professor. De modo que eu tenho elementos para dizer o que tenho dito. E tenho elementos para, por exemplo, reescrever a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 1996, de Darcy Ribeiro, né, um socialista,
é uma legislação tendenciosa, ela tem um viés específico. Precisamos alterar os parâmetros curriculares nacionais, e isso eu já venho fazendo há muitos anos, de modo que a nossa rede parlamentar já terá uma proposta de nova lei de educação com uma reforma do sistema educacional superior brasileiro. Portanto, amigos, eu peço a vocês que me sigam nas minhas redes sociais, sigam os deputados que eu coloco como sendo membros dessa rede parlamentar e convido a vocês para participarem de uma live agora no dia 24 de março, às 19 horas, neste meu canal do YouTube. Você acha o canal em prof.dr.maurorosa, né? Pela lupa do YouTube, e ali vocês verão uma discussão detalhada que nós faremos sobre a importância dessa reforma da educação brasileira. Tá bem? Então, mais uma vez, peço aos amigos que reflitam sobre essas questões que eu apresento e abracem conosco essa batalha. Isso é fundamental para que o país ganhe um novo rumo, é fundamental para que o país conserte. Tá bem? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado pela amizade de vocês e pelo apoio de vocês.